Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa sexta aula do nosso curso, vamos estudar o segundo caso específico do cálculo estequiométrico, que envolve grau de pureza. A minha sugestão é que você assista à minha resolução primeiro, onde eu vou explicar como aplicamos o conceito de grau de pureza. E a partir do segundo exemplo, você já pode pausar o vídeo e tentar resolver antes de assistir a minha resolução. Combinado? Então bora lá! Guys nobre, na prática, nós sabemos que é praticamente impossível encontrar substâncias puras na natureza. Tanto as substâncias encontradas na natureza quanto as produzidas pelo homem são, na verdade, misturas. E no fim das contas, se a gente analisar microscopicamente, toda substância sempre vai ter uma pequena contaminação de outras substâncias. Se essa contaminação é extremamente pequena, nós dizemos que a substância é pura. Agora, se essa contaminação é expressiva, nós dizemos que essa substância é impura, ou seja, que ela contém impureza. Para ilustrar isso, deixa eu te contar um pouquinho como é a produção de ferro aqui no Brasil. Para produzir o ferro, nós partimos do óxido de ferro 3, conforme essa reação que eu tenho aqui no quadro. E esse óxido de ferro 3, ele é encontrado em um minério chamado de hematita. E no Brasil, a hematita encontrada no Brasil contém cerca de 85% de óxido de ferro 3 e 15% de impurezas, ou seja, de outras substâncias. Agora, me diz uma coisa, se eu pegar 100 gramas de hematita e colocar aqui para reagir, para produzir o ferro, são exatamente essas 100 gramas que vão reagir? Claro que não, porque para a nossa reação acontecer é necessário ter óxido de ferro 3. E a hematita não é só esse óxido, ela contém impurezas. Se a hematita encontrada no Brasil tem uma média de 85% de pureza, quer dizer que dessas 100 gramas, na verdade, somente 85 gramas é o quê? O óxido de ferro 3. E 15 gramas são impurezas. Então nós temos que descontar essa impureza antes de realizar o nosso cálculo. Pronto, isso é grau de pureza. É olhar para as substâncias e identificar a parte que nos interessa. No caso da hematita, é o óxido de ferro 3. Bora resolver alguns exercícios para a gente treinar? Vem comigo! Olha só esse primeiro exemplo. Considere um depósito com 1 tonelada de hematita com 85% de pureza de óxido de ferro 3. Determine a massa de ferro que pode ser obtida desse depósito. Guys nobre, ele já deu a equação montada e balanceada, então vamos ao que interessa. Eu tenho um óxido de ferro produzindo ferro, óxido de ferro produzindo ferro. Então 1 mol de óxido de ferro vai produzir o quê? 2 mols de ferro, belezinha? Ele falou que ele tem um depósito que tem 1 tonelada de hematita, ou seja, 1000 quilogramas de hematita com 85% de pureza, e ele quer produzir ferro disso, ele quer saber qual que é a massa de ferro que pode ser obtida desse depósito. Só que, guys nobre, adianta eu pegar esses 1000 quilos e colocar aqui para reagir? Não adianta. Por quê? Porque tem impureza aqui, ele falou, ó, que é 85% de pureza. Então a gente tem que descontar essa impureza para a gente colocar para reagir só o que de fato é o óxido de ferro. Então vamos fazer isso. 1000 quilos, que é 1 tonelada, é 100%, é tudo que eu tenho. Só que ele disse que a pureza dessa hematita é de 85%, ou seja, somente 85% desses 1000 quilos vão ser de fato o quê? O óxido de ferro. Então a gente precisa resolver primeiro aqui essa regrinha de 3, ó. 100% é 1, 85% é 0,85. Então 0,85 vezes 1000, nós temos que y é igual a 850 quilogramas. Então o que de fato é óxido de ferro 3 é justamente esses 850 quilogramas. Pronto, agora a gente continua como a gente já está careca de saber. Olha, eu sei que 1 mol produz 2 mol
eu quero saber quantos quilos vão ser produzidos a partir desses 850 gramas. Se aqui eu tenho mol, eu tenho que converter primeiro para massa, através da massa molar. Então vamos dar uma olhada aqui para a fórmula do óxido, que é o Fe2O3. O ferro tem massa 56, como eu tenho 2 ferros vezes 2 dá 112. O oxigênio tem massa 16, como eu tenho 3 oxigênios, vai dar 48. Isso no total nós temos 160 gramas por mol. Quer dizer que cada mol de óxido de ferro 3 pesa 160 gramas. Como eu tenho mol, eu tenho aqui 160 gramas. Tranquilo? Isso vão ser o quê? 2 mol de ferro. Aqui eu também vou ter minha resposta em quilo. Ele quer saber a massa, ó. Então eu preciso converter esse mol para massa. O ferro pesa 56. 1 mol pesa 56 gramas. Então se eu tenho 2 vezes 56. Tranquilo? Olha, eu não preciso de novo me preocupar em converter quilogramas para gramas, porque aqui eu tenho grama, aqui eu tenho grama, eu vou acabar cancelando a grama e a minha resposta vai ficar em quilogramas, tá bom? Então vamos só multiplicar cruzado. Eu vou ter 160 vezes x, que é igual a 2 vezes 56 vezes 850. X vai ser igual a 2 vezes 56 vezes 850 dividido por 160, ó. Dá para eu simplificar aqui uma galera, né, ó. 0 passa a vara no 0, 2 e 16 aqui dá 1, aqui dá 8, e tá bom, né? Eu vou ter o quê? Deixa eu apagar isso daqui. Eu vou ter que 56 vezes 85 dividido por 8, tá? Já melhorou um pouquinho as nossas contas, olha só que interessante quando a gente simplifica. 56 vezes 85 dá 4.760 dividido por 8. Isso vai ser igual a 595 quilogramas. Então essa é a quantidade de ferro obtida quando eu tenho um depósito de 1 tonelada com 85% de pureza. Então na hora de reagir, nós temos que lembrar de descontar a impureza. Belezinha? Muito tranquilo. Olha só mais esse exemplo. Um químico quer obter 90 litros de CO2 na CNTP a partir da decomposição de um calcário com 80% de pureza de carbonato de cálcio. Qual é a massa de calcário que o químico necessita? Olha só, gás nobre, ele já deu equação, já está balanceado, então vamos ao que interessa. Ele quer o calcário, que nós temos no calcário o carbonato de cálcio, que está aqui, e ele quer o CO2, que está aqui. Então nós temos que 1 mol de carbonato de cálcio produz 1 mol de CO2. E a pergunta é, qual é a massa de calcário que o químico necessita para produzir 90 litros de CO2? Só que, gás nobre, primeiro, para descobrir a massa de calcário, nós precisamos descobrir a massa do carbonato de cálcio, né? Porque o carbonato de cálcio está contido no calcário. Tranquilo? Então vamos descobrir primeiro a massa do carbonato de cálcio. Para isso basta a gente fazer o que a gente já está cansado de fazer até então, ó. Eu tenho mol, aqui eu quero grama, então eu preciso converter de mol para grama. Ele deu pra gente as massas, ó. O carbonato de cálcio, que é o CaCO3, no cálcio, nós temos um cálcio, ele pesa 40, 40 vezes 1 dá 40, correto? Nós temos um carbono, ele pesa 12, 12 vezes 1 também vai dar 12. E o oxigênio, que pesa 16, eu tenho 3 oxigênios, 48, correto? Somando isso aqui, eu tenho 60 mais 40, 100 gramas por mol. Então, cada 1 mol de calcário vai pesar o quê? 100 gramas. Então, eu tenho aqui 100 gramas produzindo 1 mol de CO2. Só que aqui o CO2 está em litros. Lembra? Unidade embaixo de unidade. Isso aqui está em litro, eu preciso converter isso aqui também para litro. Ele diz para a gente que está na CNTP. Quer dizer que 1 mol de qualquer gás na CNTP vai ocupar 22,4 litros, ou seja, o volume molar é 22,4 litros por mol. Como eu tenho 1 mol, eu tenho exatamente 22,4 litros. Então, cada 100 gramas de carbonato de cálcio produz 22,4 litros de CO2.
Quantas gramas de carbonato de cálcio eu preciso colocar para reagir para obter 90? X. Então, multiplicando isso aqui cruzado, eu tenho o seguinte, eu tenho que 22,4 vezes X é igual a 90 vezes 100, 9.000, correto? X vai ser igual a 9.000 dividido por 22,4 dá aproximadamente 401,8 gramas. Só que, gás nobre, 401 é a massa de carbonato de cálcio, né? Isso aqui já são os 80% de pureza que reagiu. Ele não quer saber a massa de carbonato de cálcio, ele quer saber a massa de calcário. O calcário tem impureza. O calcário é 100%, tá bom? Então, ó, 401,8 é exatamente a pureza, é aquilo que reage, é 80%. 100% é tudo que eu tinha, é realmente a massa do calcário. Isso vai ser igual a Y. Beleza? Ó, basta multiplicar cruzado. 80% é 0,8 Y, correto? Vezes 100% é 1. 401,8. Ó, se eu pegar 401,8 e dividir por 0,8, isso vai ser igual a 502,25 gramas. Então, a massa de calcário que eu coloquei para reagir foi 502,25. Desse total, 80% era de fato o carbonato de cálcio, que é isso daqui, né, 401, que reagiu na nossa reação. Belezinha? Tranquilo, gás nobre? Gás nobre, vamos aqui ao nosso último exemplo. O gás oxigênio pode ser obtido pela decomposição térmica do KClO4. Qual é o grau de pureza do perclorato de potássio, que é esse mesmo carinha aqui, se a partir de 10 gramas do sal obtivermos 4 gramas de gás oxigênio? Olha só, ele já deu a equação para a gente, já está balanceada, então vamos ao que interessa. Ele quer, a partir do perclorato, obter gás oxigênio. Então, perclorato, gás oxigênio. Eu tenho que 1 mol desse produz 2 mol desse daqui. Agora, vamos voltar à nossa questão. Qual é o grau de pureza do perclorato de potássio se, a partir de 10 gramas do sal, obtivermos 4 gramas de gás oxigênio? Gás nobre, olha só, ele já fez essa reação. Ele colocou 10 gramas do perclorato e obteve 4 gramas. Isso ele fez na prática. Mas e no papel? O quanto de perclorato que eu preciso para ter realmente essas 4 gramas? Vamos olhar, ó. Ele quer produzir 4 gramas de gás oxigênio, correto? E ele quer saber qual que é a quantidade de perclorato que eu preciso para produzir isso. Também em gramas, porque quando ele fez a reação dele, ele usou 10 gramas. Então a gente também quer massa aqui, ó. Nós temos mol, nós temos que converter mol para massa. Como que nós fazemos isso? Através da massa molar. Nós temos aqui a massa de todo mundo, bora calcular, ó. KClO4, o potássio tem massa igual a 39, o cloro tem massa igual a 35,5 e o oxigênio, eu tenho 4 oxigênios, então vai ser 4 vezes 16, que dá 64, mais 64. Somando tudo isso, eu tenho 39 mais 35,5 mais 64, nós temos 138,5 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de perclorato de potássio pesa 138,5 gramas. E isso vai produzir 2 mols de gás oxigênio. O oxigênio é 16. Como eu tenho 2 vezes 16, que dá 32. Então, 1 mol de gás oxigênio pesa 32 gramas. Como eu tenho 2 mol, vai ser 2 vezes 32. Agora, basta a gente resolver aqui essa regrinha de 3, correto? Dá para eu simplificar o 2 com esse 4, aqui sobra 2, aqui fica 1. Dá para eu simplificar 32 por 2, aqui fica 16 e aqui fica 1. Tá? Então eu vou ter 16 vezes x igual a 138,5, né? Vezes 1, que é a mesma coisa. X vai ser igual a 138,5 dividido por 16, vai dar 8,65 gramas. Então, olha só, gás nobre,
No papel, eu precisava somente de 8,65 gramas de perclorato de potássio para produzir 4 gramas de gás oxigênio. Só que para produzir as 4 gramas, eu tive que colocar quanto? 10. Na prática, eu precisei colocar 10. Por que eu precisei colocar 10? Porque tem impureza aí. Se a gente fizer 10 menos 8,65, eu tenho que 1,35 é o quê? É impureza. E ele quer saber qual é o grau de pureza. Grau de pureza é porcentagem. Então, olha só, se 10 é tudo que eu tenho, é 100%, considerando pureza e impureza, correto? E 8,65 é somente o perclorato de potássio. É o que é puro ali dentro. Vai ser quanto? É o que eu quero saber. Vai ser o meu grau de pureza, vai ser o meu P. Tá bom? 100% é 1, tá bom? Então, tenho 10P, 10 vezes P, multiplicando cruzado, que é igual a 8,65. Passa dividindo, eu tenho que P é igual a 0,866. Passando isso aqui para porcentagem, dá 86,5%. Então, esse é o grau de pureza do meu perclorato de potássio. Porque quando eu coloquei 10 gramas lá dentro, somente 8,65 gramas reagiram. Belezinha? Tranquilo, gás nobre? Muito sussa, né? Gás nobre, com isso, nós encerramos mais uma maravilhosa aula de estequiometria. Na nossa próxima aula, nós vamos para o terceiro caso específico que envolve reagentes em excesso. Um grande abraço, te vejo lá e reage!